Graça e paz, meus queridos, da parte de Deus, recebam os vossos corações. Quem vos saúda é o seu irmão em Cristo, Abimael Braz. E eu, Kennedy Ferreira. Nós vamos hoje falar sobre o tema O Deus que Trabalha. Roda a vinheta. Desde a antiguidade não se viu, ainda não se ouviu um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Desde a antiguidade, o termo se refere ao livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, em que Deus cria céus e terra, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quando Deus traz a criação da natureza, dos animais e de toda a sua composição, para que assim, nos dias futuros, Ele crie o homem à sua imagem e semelhança, Ele já mostra que é um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. E o termo trabalhar, ele também faz parte de um termo chamado de glória. Nós o glorificamos porque ele é um Deus que trabalha desde o início de todas as coisas. Nós observamos bem em muitos textos do Antigo Testamento o trabalhar de Deus, seja para manifestar um milagre, seja para manifestar o seu poder ou se apresentar a um dos seus. Citando um exemplo, nós vemos a vida de Abrão, quando ele diz a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Mesmo depois de algumas passagens que a Bíblia se refere, dizendo que Abraão desce ao Egito, e mesmo ele sendo expulso do Egito, após dizer que Sarai, sua esposa, era sua irmã, com medo de morrer pela beleza da sua esposa, com que Faraó cobiçava, a Bíblia menciona dizendo que Deus trabalha na vida de Abrão. Foi quando o Senhor diz a ele: conte as estrelas do céu, se é que podes contar. E ele diz: Senhor, não posso contar. E Deus diz a ele: então, esta será assim, desta forma, a sua descendência. Conte os grãos da areia da praia. Senhor, não posso contar. Desta forma também será a sua descendência. É quando Deus diz a Abrão: você não se chamará mais Abrão, mas se chamará agora Abraão, que é o pai das nações. Então nós vemos o trabalhar de Deus, as promessas de Deus feita à vida deste homem. Quando eu falo a respeito de trabalho, eu falo também de um período em que Faraó manda matar todas as crianças do sexo masculino do povo hebreu, para que assim não haja nenhuma rebelião contra o seu governo. Eu vejo o trabalhar de Deus quando Deus levanta uma criança hebreia e coloca dentro da casa do faraó. E através de colocar dentro da casa do faraó, a Bíblia diz que depois de muitas experiências, Deus, estando trabalhando em favor do seu povo, Deus utiliza Moisés, o libertador, para tirar o povo hebreu da escravidão do Egito. E assim Deus diz a ele: porque clamas a mim, Moisés? Ordene ao povo de Israel que marche. E o trabalho de Deus vem no objetivo também de mostrar o seu poder, a sua autoridade. O que você tem nas suas mãos? Um cajado. Então toque no mar para que o mar se abra. E a Bíblia diz que ele, tocando o cajado, houve-se, segundo a ciência, uma reviravolta no clima naquela região. E assim o mar se parte em duas partes e o povo hebreu passa em terra seca. Deus mostrando o seu trabalho. Quando o povo termina de passar, Deus finaliza seu trabalho com as mortes dos inimigos, fazendo que ali o povo veja a forma que Deus trabalha. Aprendemos uma lição: o trabalho de Deus é visível. Deus trabalha de forma visível para que as pessoas vejam o seu poder, a sua glória, a sua autoridade em todas as circunstâncias que nós presenciamos. Não é verdade, Kennedy? Exatamente. E algo que vale destaque aqui
mensagem é que nada se cria sozinho, Abimael. Sim. Mas nós temos que entender que tudo parte primeiramente de Deus, mas é uma obra, é um trabalho bilateral, ou seja, Deus ele trabalha e nós cooperamos, né? Nós vemos na criação, Deus ele cria todo o ambiente, toda a atmosfera, céus e terra, cria toda a extensão vegetal, cria todas as coisas, mas ele coloca o homem no jardim para que colaborasse com a sua obra. A mesma coisa nos dias de hoje, Deus ele inicia o trabalho, mas nós colaboramos para a continuidade desse trabalho, né, Abimael? Com certeza. É como o profeta Abacuque disse que ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. E aí ele mesmo diz, o Senhor é minha força, o Senhor é minha alegria, Ele faz os meus pés firmes na rocha e Ele me faz ter passos longos, passos altos, passos largos. O trabalhar de Deus também implica em mostrar não só apenas o seu poder, mas alcançar objetivos na nossa vida para também interesses pessoais, desde que esses interesses sejam para unicamente glorificar ao nome do Senhor. Então, quando eu falo a respeito de passos largos, passos altos, eu tomo também a ousadia em expressar que o nosso Deus não só trabalha, mas é um Deus que passeia. Quando nós falamos a respeito de passear, eu não me refiro a um lazer, eu não me refiro em termos bíblicos a uma diversão. O passeio de Deus implica também em trabalho, e o trabalho de Deus também implica em passear. Ora, há uma controvérsia muito grande, porque nós seres humanos não conseguimos entender de forma clara e expressiva, de momento, que o nosso Deus é um Deus que trabalha e Deus que passeia. Mas tanto no passeio quanto no trabalho, ele demonstra seu poder. Exatamente. E, cara, vale aqui destacar, todas as menções do Antigo Testamento mostram, primeiramente, uma obra de Deus e a nossa cooperação. Então nós vemos isso em Gênesis, nós vemos isso com Adão, nós vemos isso com Abraão, nós vemos isso com Moisés, mas não o trabalho que se limitou apenas ao Antigo Testamento. Nós vemos também a ação de Jesus revelando o trabalho de Deus também no Novo. Aqui vale destacar João 5,17, onde Jesus ele vai mesmo falar que Deus ele trabalhava nos seus dias atuais, também operava. E o trabalho nos dias de Jesus, Deus trabalhava com duas frentes, sinais, prodígios e também maravilhas. E aqui vamos esmiuçar um pouco sobre isso. Sinais, o que podemos destacar como o sinal de Jesus, que o sinal que ele daria seria um sinal semelhante ao de Jonas, onde ele ficaria 3 dias e 3 noites no seio da terra, né, no centro da terra. Então nós vemos que o sinal que Jesus ele dá é o sinal da cruz, né, o seu trabalho principal. Nós vemos também os seus prodígios, e aqui prodígios, quando nós olhamos no dicionário, é aquilo que contradiz as leis da natureza. E os dois maiores exemplos que nós vemos disso é quando Jesus ele anda sobre as águas, e também quando Jesus ele é assunto aos céus, ele sobe aos céus, rompendo todas as leis da natureza. E maravilhas, né? Isso. E maravilhas, nós vemos os sinais que Jesus opera através das suas maravilhas, a multiplicação dos pães, dos peixes. Então, Jesus, ele revela que Deus, ele não só trabalhou nos dias da criação, não só trabalhou nos dias de Moisés, mas também trabalhou nos seus dias. E agora entramos naquela parte principal, que Jesus, ele trabalha também nos dias de hoje, né, Abimão? Exatamente. Você falando a respeito disso, eu me recordo o Monte da Transfiguração. Boa. Quando Moisés ele representa a lei, Elias representa os profetas e Cristo representa a graça. E aí ambos, os três estando ali, até Pedro mesmo menciona, vamos criar aqui uma tenda para o Senhor, uma tenda para Moisés e uma tenda para Elias, porque justamente fala a respeito do operacional, o trabalho, o prodígio, né, a demonstração da sua grandeza, o trabalhar. Eu me recordo do Antigo Testamento, e já tratando de duas questões que estamos falando, que é a respeito do passeio, do prodígio e também do poder. Foi quando Nabucodonosor, ele olha para a fornalha e ele diz, eu não vejo 3, eu vejo 4. E os 4 estão
passeando dentro da fornalha. Então nós entendemos que o trabalho de Deus ele quebra também a lógica humana. Porque como pode, eu lancei 3 e aparece o quarto. E como pode, estando eles numa fornalha, não são queimados? É um prodígio, uma maravilha. É indo contra a lógica humana, indo contra qualquer tipo de raciocínio que a ciência possa entender. Então, quando nós falamos a respeito de um Deus que trabalha, ele não só cura, ele não só liberta, ele não só salva, ele não só transforma. Ele prova para o ser humano que o ser humano precisa dele. E além de precisar dele, ele nos mostra que ele está acima de tudo e de todas as coisas. É bem verdade como ele disse. Todo poder é me dado tanto no céu quanto na terra. Exatamente. E se a gente parar para analisar, então você pode se perguntar, tá bom, eu vi que Deus ele trabalhou no Antigo Testamento, eu vi que Deus ele trabalhou através de Jesus no Novo, mas como é que Deus ele trabalha nos dias de hoje? Nós temos o claro exemplo em Romanos 8:26, que Deus ele trabalha através do seu Espírito Santo. E outra coisa, Deus ele trabalha em nós e através de nós. Então, algo que eu quero destacar aqui que precisa ser lembrado é todo trabalho ele tem um tempo certo para começar. Exatamente. Cara, se você sair por aí e ver as obras que a prefeitura faz, quanto faz, nós vemos que tem uma data de início. Sim. A mesma coisa é o tempo de Deus. Tem um Exato. tempo de Deus de começar todas as coisas. Eclesiastes, né? Exato. Então deixa eu te falar um negócio. Cara, Deus ele vai começar no tempo dele, não no seu. Porque ele sabe o tempo certo que ele precisa iniciar a obra. E outra coisa, quando ele inicia a obra, ele é fiel para terminá-la. Exatamente. Certo, meu irmão? Exatamente. E há um período também interessante quando nós falamos do tempo. Olha que interessante, nós estamos falando de um Deus que trabalha, já falamos de prodígios, sinais, falamos de passeio, do passear de Deus, o que significa, e agora nós falamos sobre as 2 principais ferramentas que Deus utiliza para esbanjar e mostrar o seu trabalho, que é o tempo e a natureza. Quando ele fala a respeito do tempo, ele diz assim, que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar e há tempo de colher aquilo que se plantou, há tempo de abraçar, mas também há tempo de se manter afastado, há tempo de você ajuntar e há tempo de você espalhar. Então quando ele fala a questão do tempo, o tempo de Deus é perfeito. O próprio Eclesiastes mesmo menciona no capítulo 11, versículo 1, lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Talvez nessa situação você pode dizer, mas nós não vemos o resultado de imediato. Por que nós não presenciamos o resultado de imediato? Porque nós aguardamos o tempo. O tempo ele vai nos preparando. Aí vem a questão da natureza. Porque enquanto o tempo passa, a natureza em si, eu não me refiro à natureza que gera o oxigênio, eu me refiro à natureza pessoa. Ela vai amadurecendo, ela vai procurando entender. É como eu disse, uma das ferramentas nos dias de hoje que Deus mostra que Ele trabalha é o Espírito Santo em nós e também através de nós. Exato. E aí vem a questão do tempo. É por isso que o próprio Jesus disse assim, ficai em Jerusalém, aguarde em Jerusalém, espere em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Exatamente. Então, gente, algo que a gente usou aqui como texto base, Isaías 64, no verso de número 4, fala que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Então o trabalho é só iniciado quando você tem a atitude de esperar. Exatamente. Cara, Deus nunca vai trabalhar nessa sua ansiedade. Deus nunca vai trabalhar nessa sua vontade de querer tudo no seu tempo. Deus só começa a iniciar a obra quando nós esperamos. Porque Sim. Esperar está ligado com confiança. Sim. Então quando a gente confia no Senhor e entrega isso nas mãos dele para que ele trabalhe, isso aqui, cara, envolve muitas áreas da sua vida, da nossa vida. Eu não sei qual a área específica que você precisa que Deus trabalhe, que Deus faça algo. Mas Deus está dizendo a nós no dia de hoje, quando você acalmar o seu coração, confiar e esperar em Deus, Deus ele começa a trabalhar. Então, medita muito nesse versículo de Isaías 64, verso 4. Que Deus ele trabalha quando eu e você espera. Exatamente. A Bíblia diz, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. E o próprio salmista disse no Salmos 40, esperei com paciência no Senhor.
E aí, vírgula, ele conta a sua bênção. Ele fala, por quê? Esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O esperar envolve tempo. E quando eu digo envolve tempo, eu estou falando de um Deus que trabalha. Se nós procurarmos na história qual foi o momento em que Deus decepcionou o ser humano, nós não iremos encontrar. Por quê? Porque o nosso Deus trabalha. Tem um termo muito famoso no Antigo Testamento, em que muitos se indagam perguntando por que ele é chamado do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, assim diz o Senhor dos Exércitos, porque ele é Senhor do tempo, ele é Senhor da natureza e ele é o Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. O termo nele espera não está falando de um Deus fraco, está falando de esperar em um Deus grande. Eu estou aguardando o resultado de um Deus que é infalível, um Deus que não perde, um Deus que não falha, um Deus que não nos decepciona em hipótese alguma, é o esperar no Senhor. Então, gente, já encaminhando para o final, algo que eu quero te dizer. Esse trabalhar de Deus, nada pode lhe impedir. Aqui vale o texto clássico de Isaías, que fala que operando ele, quem impedirá? Exato. Esta palavra operar é no sentido de trabalho. Quando ele trabalha, ninguém pode impedir. Então isso é um motivo de alegria para mim, de fazer eu esperar e confiar nele, porque eu sei que o que ele pega para fazer, nada pode impedi-lo, nada pode o detê-lo, nenhuma ferramenta, nenhuma oposição. Então Deus está falando com você neste dia de hoje. Espera ele trabalhar, confia nele, porque quando ele pega para fazer, ninguém impede. Exatamente. Certo, Abimar? Exatamente. Ninguém impede, e a Bíblia diz ainda melhor a respeito disso. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Olha o tempo. O princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, aquele que era, que é, que há de ser e que para sempre será. Deus está no controle do tempo, Deus está no controle das situações. O nosso Deus trabalha. Exatamente. Então é isso, gente. Vamos repassar alguns pontos. Deus trabalhou na criação. Deus fez tudo ao seu tempo, conforme aquilo que parecia bom aos seus olhos. Sim. Deus trabalhou nos profetas, Deus trabalhou nos dias de Jesus. E Deus ele trabalha hoje através do seu Espírito Santo. Mas sempre lembrando que Deus ele só trabalha com aquele que espera. E outra, não há nada impossível para Deus. Não há trabalho da qual Deus não possa resolver. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos, né? Se inscreve no canal e ative o sininho para você receber os nossos próximos vídeos e que esta palavra arda em seu coração.